Mas uma coisa muito legal do tempo que o professor falou é essa coisa dele ser abstrato, cara. Abstrato em que sentido? No sentido seguinte, cara, me dá 1 quilo de feijão. Você me dá. Vamos aqui. Agora me dá 3 segundos. Não tem como. O tempo... Aí tem aquele filme, como que chama o filme, cara? Qual? Que eu esqueço toda vez e o pessoal me lembra. Fala aí, chat, o nome do filme. Não sei se você já viu que o cara paga e ele dá tempo pro outro. Como que isso chama, é cara? muito legal. Não lembro o nome do desse Justin filme. Timberlake. Ele é o ator disso daí. Ele vai lá e ele põe o pulso assim. Me dá 20 segundos. É Me só dá... você colocar Justin, o nome dele e o tempo que vai aparecer. É muito bom esse tempo. muito bom. Os ricos têm mais tempo, né? Exatamente. Preço do amanhã. Preço do amanhã. Então, E isso nome é sensacional. bosta, né? Mas isso é sensacional porque é uma maneira de você mostrar... Porque como que eu vou mostrar o tempo num filme? Daqui a pouco a gente fala de Interestelar. Mas como que eu vou mostrar um tempo? E esse filme arrumou um jeito. Total. É ir lá e pagar. Então você paga com tempo de vida, cara. Olha que doideira isso. Aí tinha umas igrejas que tinham tempo sobrando e que dava de doação para pessoas pobres às vezes, né? Esse filme é muito bom, muito legal. legal. Virou uma moeda, né? Virou uma moeda. Porque isso que o professor falou de ser abstrato, cara. Então como que você define, né? Até definir é difícil. Enfim, como o Sérgio já falou, a gente dentro da física, a gente busca uma definição, na verdade, dentro daquilo que a gente chama de termodinâmica, que é a entropia, que dá algo um pouco mais palpável, vamos por assim dizer, né? Mas que define essa questão do tempo. Por que o tempo ele funciona dessa forma? Por que eu não posso caminhar no tempo? E aí a gente já indo para essa questão de viagens, por que eu não posso ir para trás? Por que eu vou caminhando com o tempo? Enfim, é difícil a gente definir, ter uma definição realmente concreta a respeito de tempo. Eu acho que buga a cabeça do pessoal quando não sei se foi o Einstein o primeiro que começou a falar sobre isso, mas dependendo da velocidade que você viaja, a passagem de tempo para você é menor do que para Exato, Isso é muito louco. Isso a gente começa aí, isso aí a gente começa a partir já para uma questão que é muito interessante, que é o fato de que, eu vou usar um termo aqui, que é o tempo ele não é homogêneo. O que isso quer dizer? O tempo ele não passa da mesma maneira em diferentes localidades, depende de alguns parâmetros físicos, tá? Então, como você falou, o Einstein, ele determina ali dentro da teoria que ele desenvolveu na verdade ele desenvolveu muita coisa, né? Muita. Mas eu vou citar aqui duas teorias que a gente chama de teorias de relatividade. Uma é a relatividade restrita, que diz de fato que, a máxima velocidade que qualquer ente massivo, qualquer partícula pode atingir é a velocidade da luz, e que, à medida que uma determinada partícula, o que for, se aproxima dessa velocidade, o tempo vai passando de forma diferente para aquela partícula. E isso é algo absolutamente observável, tá? Isso é observável em aceleradores, quando você observa ali o tempo de decaimento, por exemplo, lá na LHC, o tempo de decaimento de prótons e partículas aceleradas ali. Isso, de fato, é observado. A quanto da velocidade da luz nesses aceleradores? 99%, mais de 99%. Chegam quase à velocidade da luz ali. E, enfim, isso é uma coisa que... Tem muita gente que questiona, né? Porque realmente é uma coisa que buga, né? Como assim o tempo passa diferente em diferentes localidades? Aí daqui a pouco a gente pode até falar de Interestelar, que mostra isso de forma... Mas é um fato. Aí até, recentemente, o Jota fez um vídeo, o professor Jota, ele fez um vídeo muito legal, que é uma coisa que confunde muitas pessoas. Por exemplo, o que pode tornar a gente... uma civilização, vamos dizer assim, interestelar? O que pode fazer da gente, transformar a gente numa civilização interestelar? É uma tecnologia que conduz a gente a uma velocidade que seja frações da velocidade da luz. Por quê? Por exemplo, vou pegar a estrela mais próxima da Terra, do Sistema Solar, Alpha Centauro, né? 4 anos-luz, é isso, Sérgio? Próxima, isso. 4.2. 4.2. O que significa 4.2 anos-luz. O que significa que a luz que sai de lá demora 4.2 anos para chegar aqui. A velocidade da luz. A velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Não como os foguetinhos aí que... Então, tipo, você pensa quanto tempo que a gente demoraria para chegar lá. Então, mas se você pega, por exemplo, uma nave que fosse capaz de chegar a 90% da velocidade da luz e consegue colocar humanos ali, para eles,
o tempo de viagem não é 4 anos. Para eles, é 2 meses. Isso é muito Pra bom. gente aqui, que tá paradinho na Terra, é que demora 4,2 Nossa, anos. cara. Então, E também tem outra. A aceleração tem que ser gradual, não pode ser de repente senão não, você claro, mata os caras. não tem como, não tem como. A aceleração ela tem que ser absolutamente gradual e a aceleração, depois a gente fala disso, é outro parâmetro que tem que entrar nessa conta. Nossa. Né? Porque também a aceleração também influencia na passagem de tempo Mas só também. pra simplificar, né? Que senão Isso também- é só para simplificar. Essa conta, tipo, de 2 meses, isso aí é a conta mais simplista que a gente Porque eu tô pode falando fazer. porque no livro lá aquele do chinês lá, aquela trilogia, que é o... Problema dos Três Corpos. Problema dos Três Corpos. Esses alienígenas que vêm pra cá demoram 40 anos, senão 400 anos. 400 anos. Porque eles também, eles vão acelerando até chegar não sei quantos por cento, sei lá, 60% da velocidade da luz. Então demora 400 anos pra eles chegarem aqui, né? Exatamente. Demora 400 anos para eles chegarem aqui na Terra. Aí é bem interessante, né? Aí eles começam a atrapalhar a gente de tudo que É, porque eles têm medo da gente ultrapassar em tecnologia. 400 anos a gente pode ultrapassar eles em tecnologia. É realmente bem interessante. Mas aí essa questão da vamos dizer assim, Mas é louco, assim, o pessoal que tá viajando pra Alpha Centauri a 90% da velocidade da luz, só 2 meses passou pra ele. Isso só Por 2 causa meses. do negócio chamado referencial, cara. Exatamente. Isso é que Por causa manda do na- referencial. Isso é que manda na relatividade, tem um que a jeito- galera não tem entende. um jeito fácil de explicar Explica aí, isso. pessoa. Um cara explicou facílimo aqui no chat. Tá bom. Imagino, em poucas O linhas. Futebol Raiz mandou assim, cara, é só você pensar que quando o seu time tá perdendo o jogo, aí o jogo passa rápido pra caramba. E quando o seu time tá É o perdendo, Corinthians com o Flamengo lá. Foi O ontem, tempo foi foi ontem. já cresce. muito foi rápido. Você viu, né? Nesse verdade. sentido, Tá vendo? em matéria de impressão também, o tempo é relativo, né? Totalmente. É. Totalmente. Mas o que é essa questão, tipo, que o Sérgio falou de referencial? Basicamente é o seguinte. Você concorda? Vou pro exemplo mais simples que eu consigo aqui, tá? Eu tô parado numa calçada, Tá. tá? Então, eu vou me autoclassificar como sendo um referencial em repouso, Tá bom. beleza? E aí, só que então existe uma outra pessoa que está num carro. E esse carro está a uma determinada velocidade, de 50 km por hora. Tá. Ali nós temos. Eu posso colocar um referencial dentro da física, a gente pode colocar um referencial dentro do carro. Então aquilo é um referencial em movimento com relação a este referencial parado. Com Perfeito. relação ao que tá parado. E Aí se eu com- colocar um referencial no carro e na pessoa, um tá parado com relação ao outro. Exatamente. Agora é uma coisa que buga também um pouco as pessoas. Então tá, esse cara aqui é um referencial que tá parado, tá paradinho na calçada, e esse cara aqui tá a 50 km por hora, é um referencial que tá em movimento. Só que é um referencial que tá em movimento com relação a esse. Agora eu posso inverter as coisas. Eu posso assumir que, então, vou assumir que esse carro aqui dentro desse carro é um referencial, isso aqui é um referencial agora. Eu vou assumir que este é o referencial repouso, e aí esse cara aqui que tá parado na calçada é que tá a 50 km por hora ele em movimento. Passou a 50 Então, quilômetros. tipo, Isso aí. claro, aí tem toda uma questão, tipo, muito elegante que o Albert Einstein fez em cima dessa questão de referenciais e como as coisas, como essas coisas funcionam, que ele demonstra que esses referenciais a diferentes velocidades, dependendo de qual eu assumi como sendo um referencial em repouso, qual referencial foi acelerado a uma determinada velocidade, então vai haver essa diferenciação na passagem de tempo para cada um desses referenciais. Se eu tiver dois carros a 50 km, um do lado do outro, se eu tô olhando, parece Ele que tá parado, né? Exatamente. É como se ele Mas tivesse se você parado. colocar o referencial agora na rua, tá os dois passando a Exatamente. 50 por hora. Então, aí o que acontece? Que é a bagunça que a gente pensa quando vê a velocidade da Terra que tá girando em volta do Exatamente. Sol. Em relação a quê? E pra gente não vê essa velocidade, né? A gente não sente essa velocidade. Sim, sim. E veja, realmente é muito abstrato. Mas a gente não sente velocidade nunca, cara. Não? A gente não sente. A gente sente a Como assim? aceleração. É isso. Ah, tá. Isso é lindo, isso é lindo. Velocidade e estar em repouso é absolutamente a mesma coisa. Cara. É uma coisa incrível. E sabe que você. O que a gente sente é variação de velocidade. Exatamente. Entra num avião e o avião vai a Isso 800 que eu ia km falar. por hora. Você anda no avião, tá não parado, acontece cara. nada. A gente tá Tá tranquilaço. tranquilaço. Agora, quando o avião pega Não uma é assim. turbulência, ele acelera. Aí você sente. Ah, tá. Por Então, isso que te dá medo. O que essas dá medo é a variação da velocidade. Perfeito. Essas variações de velocidade Porque senão, você percebe. se não era assim, eu levantei do meu assento, eu só vou pra trás numa velocidade de 800. Exatamente. E não é isso que acontece. Exato. E tem Exatamente. aqueles vídeos malucos num caminhão com rampa
ou com Exatamente. cama elástica que o cara tá pulando e não cai pra trás. Isso! Ele tá... Cara, isso é maluco. Exatamente, Não faz muito exatamente. sentido. O cara tá aqui, tá num caminhão com uma cama elástica e ele tá em movimento, sei lá, 60 km por hora. Tem uma pessoa pulando essa cama elástica e ela não cai. Ela vai junto com o caminhão. É porque ela tá nesse movimento junto com o caminhão. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco, isso é muito louco. E, enfim, isso tudo tá diretamente relacionado Tá. a essa questão da homogeneidade, vou chamar assim, do tempo. Agora, o mais legal, cara, é que o Einstein bolou tudo isso na cabeça dele, cara. Sim. Isso é muito... Nossa, os experimentos Mas por mentais quê? dele. São De onde experimentos veio essa mentais, ideia cara. de pensar sobre experimentos isso? mentais, cara. Fazia isso da cabeça. Não, eu coloco o referencial aqui no trem, né? Que é o famoso no trem, né? No trenzinho. E o exatamente. cara na estação e o outro joga a bolinha e a bolinha. Cara, e ele tudo na cabeça. Então isso é um negócio fascinante do Einstein. Tem uma coisa que é essa que ele falou, tem um experimento mental do Einstein que é sensacional. Então você imagina, tem uma questão que a gente chama de simultaneidade. A relatividade restrita mostra que a simultaneidade, ela depende do referencial também. Então, por exemplo, imagina um Pra cara... dizer que duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, é isso? Exatamente. Imagina um cara tá parado tá parado em algum lugar, numa estação de trem. Tá. Imagina o cara tá parado numa estação de trem. Aí, nessa mesma estação de trem, tá passando um trem que não vai parar ali naquela estação, ele vai seguir e ele tá a uma velocidade relativamente próxima à velocidade da luz, tá? E tem o cara que tá parado. Aí caem 2 raios simultâneos, cada um num canto. 2 raios simultâneos, tá? Pro cara que tá parado aqui, os 2 raios caíram exatamente ao mesmo momento. Pro cara que tá a uma velocidade próxima da luz dentro do trem, os raios não são simultâneos. Por quê? E tem que mostrar nas contas. Tá. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Caramba. Mas é uma coisa... Enfim. Quebra. E tem a história dos irmãos gêmeos que... Não. Aí vamos já a gente chega Tá lá nos bom. paradoxos. Nos paradoxos. Que alguns não são. Nós já tá. chegamos a essa conclusão. A última vez que eu estive lá no Ciência Sem Fim, eu acho que eu destruí com a Mas é legal, mas é legal. mesmo? É legal de Mas explicar. porque Mas um paradoxo que não é um paradoxo. Mas é legal, né? Essa coisa dos paradoxos é sensacional. Mas Tem então- vários, né? Então, uma coisa que o pessoal aprendeu, a primeira coisa com relação ao tempo é esse lance do referencial, cara. Tá. Então, isso aí é muito importante. E é a partir daí que o tempo passa a ser relativo. Se eu tô aqui e tem alguém em Marte e eu quero saber se ele tá fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, é impossível isso daí? Não vou dizer que é impossível, porque aqui a gente está falando de coisas que tem, vamos dizer, tudo não está dentro de um regime de velocidades muito alto, tá? Mas há uma diferença? Há uma diferença. Por quê? Porque Marte tem uma velocidade de rotação diferente da velocidade de rotação da Terra e também porque Marte, o campo gravitacional lá é diferente do campo gravitacional da Terra. Isso tudo interfere na passagem de tempo. A gravidade? A gravidade interfere e a gente já vai falar disso. Isso distorce, isso é uma das coisas Isso é mais principal. lindas da física, cara. E isso é tão importante, a gente vai falar disso, que isso tem que... Os nossos GPS, os satélites de GPS, tem que colocar essa contribuição, esse tipo de correção ali, porque senão não funciona. Tem muito terraplanista, né, que não aceita, mas fazer o quê, né? Tem que colocar. Tem que colocar Sem esse colocar tipo de a correção da relatividade. Sem funciona. colocar, você se perde. Você coloca aqui sua casa, você vai parar lá na Neoquímica Arena. Entendi. Exatamente. Mas enfim, tem muito detalhe. O tempo é uma coisa assim. Não, e incrível. esse lance aí, né? Então, só pra gente falar, né? Que a gente já passou pra relatividade direto, Tá. que também buga a cabeça da galera, né? buga. Quando a gente fala, porque antes tem a parte do Newton ali, né? Então, muita gente fala assim, quer dizer, quando Einstein descobre lá a relatividade, bola a relatividade, acabou tudo Newton. Não, né, cara? Não. Então, o professor acabou de falar, por exemplo, a Terra e Marte, nós vivemos num sistema que nós não estamos em alta. O que é alta velocidade para a física, né? Isso é bom falar também, né? Porque a alta velocidade é essa velocidade Próximas da luz. próximas da luz. Frações da velocidade da luz. Frações da velocidade da luz, galera, tá? Então é isso aí. Por isso que nós estamos vivendo num sistema newtoniano. Sim, completamente. As leis de Newton estão Funcionam. funcionam aqui. perfeitamente. Mas a relatividade funciona aqui também? Funciona. O lance é que você pegar a relatividade, você vai a alguns termos ali dela, né? Não, vão se anular e você vai... E você chega na newtoniana. isso Você que chega eu na ia falar. newtoniana. Então você queria A usar. relatividade, galera, ela é um além do Newton. Exatamente. Então, é isso que é o lance. Então, quer dizer que eu não vi...
se você pegar a relatividade, as equações e colocar ela aqui no sistema que a gente vive, vai anular ali vários termos que vai chegar exatamente na equação de Mas Newton. sem querer adiantar, aí o mundo quântico também não vale essas leis, nem Newton, Aí é outra lei de parada. relatividade. Aí é outra parada. outra Aí é outra parada. A gente fez um programão de Fez, física é um programa só de quântica. física quântica. Pô, eu, Pode quero, colocar lá eu também. quero fazer um só sobre física Chama quântica. nós. Chama Porque é nós aí. muito louco, né, cara? É muito É louco. legal, É eu muito venho louco. substituir o Jota aí, ó. Eu não- aquele lance de uma partícula que a outra tá não sei quantos anos-luz e simultaneamente elas, uma interfere na outra, é uma Isso aí doideira isso. Porque isso não aí. pode viajar mais do que a velocidade da luz e acontece, né? E Mas quem acontece. disse que não pode? É. Esse é o O primeiro Einstein, erro. né? Vamos corrigir esse erro. Mas não aí, era o ó. Einstein que falava isso? Que nada... Aonde? Ele não fala isso? Ele fala na relatividade restrita. Sim, Ah. tem um ponto ali. A teoria quântica, vai falar de teoria quântica, né? Não, vamos falar o lance da velocidade da luz, que muita gente acha que não pode ter nada mais rápido que a luz e Isso. tal. Esse lance aí que tá É verdade ou bagunçado mentira? também, né? Na Ó, cabeça do pessoal. Quando a gente fala, então, vamos lá. O que não pode viajar a uma velocidade maior do que a da luz? O pessoal fala que caganeira é mais rápido do que a luz, né? Por exemplo, Não é quando você tem vontade, você vai correndo pro banho, não dá nem tempo de acender a luz, né? Eu aprendi isso quando era mais novo, né? Quando a mulher fala, tô sozinho em casa. Também. é, O pessoal aprende um pouco e desaprende depois, né, com a gente. Exato, Tá é vendo um equilíbrio, né? então, é assim, o que Pode não ou não pode? o que não pode viajar a uma velocidade mais rápida da luz? Nada que partícula massiva, um ente físico que carregue energia, carrega informação, energia, massa, e isso não pode viajar a uma velocidade da luz. A velocidade da luz. Agora existem situações muito específicas onde você tem sistemas que não estão carregando propriamente o que a gente pode considerar como sendo informação, que sim, que se propagam a velocidades maiores do que a da luz. Eu vou citar um exemplo que já buga um pouco a cabeça das pessoas, o próprio universo, a própria expansão do universo. O universo, ele em si já se expande a Acima. uma velocidade maior que a da luz. A pessoa, mas como assim ele se expande? Não existe informação sendo carregada ali, é simplesmente espaço e tempo sendo criado. Mas se o universo é tudo, como ele se expande se ele é tudo? Como que ele se expande? Se o universo é tudo, como ele se expande? Ele cria mais tudo. Então, mas da onde? Aquele espaço, existia um espaço vazio para ele aumentar? Não existe nada. Não existe nada. É tão difícil. Isso é muito difícil, bugamente. A nossa cabeça ela é muito limitada, né? A nossa cabeça ela é muito limitada. Tipo, a gente não consegue ter uma noção do que é infinito. Pensa no que é infinito. Não. Porque a gente sempre tem que pensar assim, tipo, não, uma hora tem que acabar, não é possível, tem que ter um fim. A gente não, ao mesmo tempo que a gente não consegue pensar que algo tem que ser no infinito, a gente também não consegue pensar em limites. Tipo, se eu imponho um limite, a gente sempre vai, mas e o depois? Como a gente fala em origem do universo. O pessoal fala, não, o universo se originou, o espaço e o tempo se originou num determinado Big Bang. Mas e antes? Não tem antes.